Há algo quase poético em observar alguém recusar um pedaço de bolo de chocolate com a mesma naturalidade com que outros aceitariam um copo d'água. Enquanto a maioria dos olhares brilha ao avistar uma sobremesa, os deles permanecem indiferentes, como se estivessem diante de um prato de salada murcha. Não, obrigado, dizem com um sorriso educado, e o mundo ao redor parece parar por um segundo, confuso. Como é possível não amar o doce? Não é apenas uma questão de gosto, é uma rebelião silenciosa contra um prazer quase universal. E por trás dessa escolha aparentemente simples, esconde-se um universo de memórias, biologia e até filosofia. Antes que você pense que isso é apenas snobismo ou uma tentativa forçada de ser diferente, vale lembrar, não há nada de errado em não gostar de doces. Assim como alguns não suportam o gosto do café ou o cheiro de coentro, a rejeição ao açúcar pode ser tão natural quanto a preferência por ele. Mas quando essa aversão vai além do paladar e se transforma em algo quase visceral, quando o cheiro de baunilha causa náusea ou a textura do creme provoca arrepios, é sinal de que alguma coisa mais profunda está em jogo. Talvez o corpo esteja falando, ou a mente, ou as duas em um diálogo que começou há muito tempo. Para algumas pessoas, a rejeição aos doces não é uma escolha, mas uma herança biológica. Estudos mostram que a sensibilidade ao gosto doce varia geneticamente, enquanto alguns têm receptores que celebram cada molécula de sacarose como uma festa. Outros os percebem como um ataque demasiado intenso, quase agressivo. É como se, para eles, o açúcar não fosse um convite, mas uma invasão. E aí está o primeiro paradoxo. O que para a maioria é conforto, para eles é desconforto físico. Imagine ser alérgico ao abraço de alguém que ama você. É mais ou menos assim. Mas a biologia sozinha não explica tudo. Há quem tenha aprendido a desconfiar do doce. Talvez na infância, quando o sorvete era recompensa por um comportamento impecável, e o amor, portanto, tinha preço. Ou quando o bolo de aniversário chegou tarde demais, depois de uma briga de família que estragou a festa. O cérebro arquiva essas associações. Doce igual manipulação, doce igual decepção. Com o tempo, a simples visão de um brigadeiro pode acionar um alarme interno. Cuidado, isso não é só comida. É uma armadilha emocional disfarçada de calda de chocolate. E então há aqueles para quem o doce é uma ameaça existencial. Não no sentido dramático, mas no cotidiano pragmático. São as pessoas que enxergam no açúcar um inimigo da disciplina, um sabotador de metas, um lembrete de que o prazer instantâneo pode custar caro depois. Para elas, recusar a sobremesa não é apenas uma questão de gosto, mas de identidade. Se eu ceder, quem eu me torno? Pergunta a voz na cabeça. O doce, nesse caso, não é só um alimento, é um teste de caráter. E toda vez que dizem não estão reafirmando, eu sou mais forte que meus impulsos. Mas seria ingênuo reduzir tudo a trauma ou força de vontade. Há uma filosofia oculta na rejeição ao doce, uma espécie de ascetismo moderno. Em um mundo onde o excesso de açúcar é tão comum quanto o ar que respiramos, dizer não pode ser um ato de resistência cultural. É como recusar o fast food em nome de uma alimentação consciente, ou preferir o silêncio em vez de música ambiente. Não é só sobre o que se rejeita, mas o que se valoriza no lugar, a clareza mental depois de uma refeição sem picos de glicose, a satisfação de um paladar treinado para sabores mais sutis, como o amargo de um chocolate 90% ou a acidez de uma fruta madura. Para eles, o verdadeiro prazer não está no açúcar, mas na ausência dele, como quem prefere a luz da manhã à artificialidade de um holofote. Claro, nem tudo são teorias profundas. Às vezes a explicação é simples, eles já provaram coisas melhores. Um chefe que trabalha com sobremesas sofisticadas pode achar um cupcake industrializado insosso. Um viajado que experimentou os doces árabes ou japoneses pode torcer o nariz para um brigadeiro de festa infantil. Não é falta de apreço, é padrão elevado. Como quem ouve uma orquestra sinfônica e não consegue mais se emocionar com o rádio do carro. Seja qual for a razão, biológica, emocional, filosófica ou meramente estética, uma coisa é certa. Quem não gosta de doces não está perdendo nada. Está, na verdade, vivendo o mundo com um filtro diferente. Um filtro que permite enxergar o açúcar não como uma necessidade, mas como uma escolha. E em uma época onde somos bombardeados por estímulos que nos dizem o que desejar, saber dizer não é um superpoder. Então, da próxima vez que alguém recusar aquele pedaço de torta com um sorriso tranquilo, não pense que é frescura. Pode ser que eles simplesmente já tenham provado a doçura em outro lugar, na quietude de uma manhã sem ressaca de açúcar, na satisfação de um corpo que funciona sem altos e baixos, ou na liberdade de não ser refém de um prazer que o mundo insiste em vender como obrigatório.
E você já parou para pensar no que o seu paladar rejeita? E o que isso diz sobre você? Comenta aqui, tem algum alimento que todo mundo ama, mas você simplesmente não consegue gostar? Compartilha esse texto com quem também é de paladar seletivo. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos. Até a próxima, e que sua vida seja doce do jeito que você quiser. A doçura que não é de açúcar, uma revolução silenciosa dos que dizem não há uma rebeldia silenciosa em quem recusa o doce. Não é teimosia nem ascetismo forçado, é a coragem de desobedecer a um script. Porque desde a infância somos condicionados a associar felicidade a sabores adocicados, o bolo de aniversário, o chocolate após uma queda, o sorvete que cura a tristeza. O açúcar é a primeira moeda de troca emocional que recebemos. E quando alguém devolve essa moeda, está, na verdade, questionando um sistema inteiro. Pense nisso, quantas vezes você já ouviu, mas como não gosta de brigadeiro, com um tom entre a incredulidade e a pena? Como se recusar um doce fosse recusar a própria alegria. Isso não é sobre gosto, é sobre dogma. A sociedade transformou o açúcar em sinônimo de amor, recompensa e celebração, e quem rejeita esse pacote está, sem querer, desmontando uma narrativa coletiva. É como devolver um presente de Natal, incômodo, quase ofensivo. Mas e se, na verdade, fosse o presente mais honesto que poderiam dar a si mesmos? O que o seu não revela sobre você, e por que isso assusta os outros? Quem diz não, obrigado, a um pedaço de bolo muitas vezes está dizendo: meu corpo não é um depósito de emoções alheias. Autonomia. Minhas escolhas não precisam de aplausos. Confiança. Prefiro o sabor da minha própria companhia. Introspecção. E isso ameaça o status quo, porque vivemos em uma cultura que monetiza a dependência. A indústria do açúcar não vende apenas produtos, vende a ideia de que você é incompleto sem eles. Quando alguém rompe esse ciclo, está despertando uma consciência perigosa, a de que prazer não é sinônimo de submissão. Pausa para reflexão. Quantas coisas na sua vida você consome por hábito, não por desejo? Quantas recompensas são, na verdade, armadilhas disfarçadas de mimos? A ciência por trás do não, porque seu cérebro pode estar certo. Estudos mostram que pessoas com baixa tolerância a doces muitas vezes têm uma sensibilidade aumentada a sabores. Para elas, o açúcar é demasiado intenso, quase metálico. 2. Um sistema de recompensa menos dependente de dopamina externa, ou seja, buscam prazer em fontes menos óbvias, como uma conversa profunda ou um projeto concluído. 3. Memórias associadas a excessos, ressacas de açúcar na infância, restrições familiares, ou até traumas médicos, como diabetes na família. O mais fascinante? Essas pessoas frequentemente desenvolvem paladares mais complexos. Enquanto a maioria se contenta com o doce básico, elas buscam nuances. O amargo do chocolate 90%, a acidez de uma fruta cítrica, a umami de um queijo envelhecido. Seu não ao açúcar pode ser, na verdade, um sim a uma experiência sensorial mais rica. E você já reparou como as pessoas que não gostam de doces geralmente têm opiniões fortes sobre café, vinho ou especiarias? Não é coincidência. O açúcar como metáfora. O que mais você está consumindo sem questionar? Aqui está a pergunta que poucos fazem. Se você consegue dizer não ao doce, o que mais poderia recusar? Relações tóxicas disfarçadas de amor doce e amargo. Trabalhos que sugaram sua energia em troca de migalhas de reconhecimento? Notícias que, como balas, dão um prazer instantâneo mas deixam um gosto ruim depois. Recusar o açúcar é um treinamento para recusar o que não te serve. É um ato político em miniatura, uma declaração de que você não será seduzido por qualquer coisa que brilhe ou que seja embalada como necessidade. Experimento mental. Imagine se por um dia, você aplicasse o mesmo critério que usa para doces a todas as suas escolhas. Quantas coisas desapareceriam da sua vida? O paradoxo. Porque quem diz não ao doce acaba vivendo uma vida mais doce. A ironia é deliciosa. As pessoas que menos comem açúcar muitas vezes desfrutam mais da doçura da vida. Como? Elas saboreiam o presente literalmente. O morango maduro parece explodir de sabor quando seu paladar não está entorpecido pelo excesso. Metáfora. É como tirar os fones de ouvido em um concerto. De repente você ouve cada nota. 2. Seus corpos respondem melhor. Sem os picos de insulina, a energia é estável, o humor é previsível, e até o sono melhora. Resultado. Menos irritabilidade, mais paciência para apreciar pequenas alegrias. 3. Elas não são reféns de humores artificiais. Quem depende de açúcar para animar está, na verdade, emprestando felicidade do futuro e pagando com juros, a queda depois do pico.
Quem diz não vive no crédito próprio. 4. Suas celebrações são mais autênticas. Um jantar com amigos não precisa de sobremesa para ser memorável. A verdadeira doçura está na conexão, não na calda de chocolate. Pergunta final. E se a vida que você chama de sem graça fosse, na verdade, uma vida livre de distorções? O convite: experimente dizer não e descubra o que aparece no lugar. Esta semana faça o teste. Recuse um doce que te oferecerem sem explicações, sem culpa. Observe o que surge no lugar. Um sabor que você nunca havia notado? Uma conversa mais profunda? A sensação de estar no controle, não à mercê de um desejo fabricado? O açúcar é só o início. O verdadeiro desafio é perceber quantas outras coisas você aceita por inércia, e o que aconteceria se finalmente escolhesse. Agora me conta. Qual foi a última coisa que você recusou e se sentiu livre por isso? Um doce? Um convite? Uma crença? O que você descobriu no lugar? Compartilhe este texto com quem precisa de permissão para dizer não e lembre-se, a vida mais doce é aquela que você escolhe, não há que te empurram goela abaixo. Ative as notificações para não perder a próxima reflexão. Vou falar sobre por que algumas pessoas odeiam festas de surpresa e o que isso revela sobre confiança. Até lá! Folha tremulando ao vento. PS, se você chegou até aqui, provavelmente já é uma daquelas pessoas que preferem qualidade à quantidade, até nas leituras. Obrigado por fazer parte desse grupo seletivo. O poder do não que ninguém te contou, quando recusar é o maior ato de amor próprio. Você já parou para pensar que cada sim que você dá sem vontade é um não que você rouba de si mesmo? Não é sobre ser egoísta. É sobre preservar a energia para o que realmente importa, e mais do que isso, treinar o mundo a te respeitar. A armadilha dos sim automáticos. A sociedade nos ensina que recusar um convite igual ser antissocial. Dizer não a um pedido igual ser rude. Negar um favor igual ser ingrato. Mas aqui está a verdade nua e crua. Cada sim forçado é um tijolo na parede que separa você da sua vida ideal. Pense nas últimas vezes que você, marca de seleção, aceitou um happy hour por obrigação e voltou para casa esgotado. Marca de seleção topou um projeto que não te inspirava e amargou semanas de procrastinação. Marca de seleção engoliu uma opinião só para evitar conflito e depois se odiou no espelho. Quantas horas de vida você já doou para coisas que não te enchem o peito? O que acontece quando você começa a dizer não de verdade? Você descobre quem realmente se importa. As pessoas que respeitam seus limites são as que merecem espaço na sua vida. As outras vão embora ou se ajustam. E isso é um filtro de ouro. 2. Sua energia se torna imune a vampiros emocionais. Você conhece aquele amigo que só liga quando precisa de algo? Aquele parente que sempre tem um drama para descontar em você? Um não educado é a vacina contra relacionamentos tóxicos. 3. Você pare de ser reativo e vira criador da sua vida. Quando você para de dizer sim por inércia, abre espaço para o que realmente te move. De repente, você tem tempo para aquele curso que adiou por anos. Sua cabeça fica clara para ideias que antes não cabiam. Você escolhe suas batalhas, em vez de ser arrastado para guerras alheias. 4. Sua autoestima dá um salto quântico. Cada não consciente é um voto de confiança em si mesmo. É você dizendo: eu mereço mais do que migalhas de atenção, projetos sem sentido e conversas vazias. E o seu subconsciente ouve isso e começa a acreditar. Como dizer não sem culpa e sem queimar pontes. O segredo não é ser grosso, é ser claro, sem justificativas desnecessárias. Alguns scripts poderosos. Diamante azul pequeno para convites sociais. Adorei o convite, mas dessa vez vou passar. Obrigado por pensar em mim. Sem mentiras, sem desculpas. Quem insiste depois disso não merece seu tempo. Diamante azul pequeno para pedidos de favor. Não vou poder ajudar dessa vez, mas torço para dar tudo certo. Sem espaço para negociação. Quem respeita, entende. Diamante azul pequeno para opiniões que não te servem. Interessante seu ponto de vista. Vou refletir. Sem discussão, sem conflito. Você não deve explicações pela sua paz. Lâmpada elétrica dica de ouro. Se sentir culpa, pergunte-se: se eu dissesse sim, estaria fazendo isso por mim? Ou para evitar o desconforto alheio? O não que mudou tudo. Histórias reais. A executiva que parou de aceitar reuniões após as 17 horas. Ganhou 4 horas semanais para a filha e dobrou sua produtividade no horário comercial. 2. O artista que deixou de fazer trabalhos por exposição. Em 6 meses triplicou seu cachete porque passou a valorizar seu tempo. 3. A mãe que disse não à culpa por não ser perfeita.
Descobriu que criar filhos felizes não tem nada a ver com ser uma super-heroína. E você? Qual não você tem adiado que, se dito hoje, libertaria 10% da sua energia? O lado obscuro do não quando ele vira escudo. Atenção! Dizer não não é sobre isolamento. É sobre seletividade. Se você usa o não para marca de cruz evitar todo risco e fica parado na zona de conforto. Marca de cruz rejeitar toda crítica e para de crescer. Marca de cruz fugir de toda vulnerabilidade e vive sozinho. Então não é liberdade. É prisão disfarçada. O verdadeiro poder está em dizer não ao que te esvazia. Sim, ao que te expande. Seu desafio de 7 dias, a dieta do não consciente. Por uma semana, anote cada sim que você der e pergunte: isso me traz alegria, crescimento ou descanso? 2. Ou estou fazendo por medo, culpa ou inércia? No final dos 7 dias, você vai ter um mapa dos seus vazamentos de energia e a chance de tampá-los de uma vez por todas. Bônus: compartilha nos comentários. Qual foi o não mais difícil que você já disse? E o que mudou depois? Vou ler cada um. E quem sabe sua história não inspira outra pessoa a se libertar, para refletir e levar com você. Dizer sim a tudo é como deixar a porta da sua casa escancarada. Qualquer um entra, bagunça e vai embora. Dizer não é trancar a porta para os ladrões de tempo e abrir a janela para o que realmente importa. Guarde isso. As pessoas mais realizadas que eu conheço não são as que fazem mais coisas. São as que recusam mais distrações. Agora me diz, qual é a primeira coisa que você vai dizer não essa semana? Um hábito? Um relacionamento? Uma crença? O que você faria com o tempo, energia que recuperaria? Compartilhe este texto com quem precisa de permissão para colocar limites, e lembre-se, a vida que você merece está do outro lado dos nãos que você tem medo de dizer. Sino ativa as notificações para não perder a próxima reflexão, porque algumas pessoas atraem relacionamentos tóxicos, e como quebrar esse padrão. Até lá, e lembre-se, cada não é um sim para você mesmo. Erva. PS: se você chegou até aqui, é porque já está pronto para a próxima etapa. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Você não. Isso já te coloca à frente de 90%. Agora é só agir. Coração amarelo. Continuação do texto, expansão com técnicas de engajamento. E se eu te dissesse que os nãos que você mais teme dizer são, na verdade, as portas que você mais precisa abrir? Pare um instante e imagine a sua vida como um jardim. Cada sim que você dá sem convicção é como plantar uma semente que não escolheu, e que mais cedo ou mais tarde, vai sugar seus nutrientes, sombra suas flores e deixar você colhendo frutos que nem gosta. Já os nãos são a poda necessária. Cortam o que sufoca para que o resto cresça forte. Mas por que então eles doem tanto? A resposta está em um mecanismo ancestral. Nosso cérebro foi programado para evitar o risco de exclusão. Na tribo primitiva, dizer não ao líder poderia significar ficar sem proteção. Hoje, dizer não ao chefe, ao parceiro ou até à família ainda aciona esse mesmo alarme. E se me abandonarem? E se me acharem egoísta? O medo não é do não, é da solidão que você acha que ele vai trazer. E aqui está a verdade crua. As pessoas que mais se ofendem com seus limites são justamente aquelas que mais se beneficiavam da sua falta deles. O mito da pessoa boa, e por que ele te prende? Desde criança nos ensinaram que ser gentil é dizer sim, que amar é ceder, que ser bom é se anular. Mas veja bem, um rio que transborda inunda tudo, inclusive a si mesmo. Você já parou para pensar que muitas vezes, o que chamam de bondade, é na verdade medo disfarçado? Medo de conflito. Medo de perder amor. Medo de ser visto como difícil. Mas aqui está o segredo. As pessoas que verdadeiramente te amam não vão te abandonar por você ter limites. Quem some quando você diz não não estava lá pela você, estava pelo que você fazia por elas. O paradoxo do não, ou, como ele te liberta para dizer sim ao que importa. Pense na última vez que você disse sim, quando queria dizer não. Como se sentiu depois? Cansado? Energia drenada? Ressentido? Raiva de si mesmo por não ter sido honesto? Vazio? Porque no fundo traiu suas próprias necessidades. Agora imagine o oposto. Um não claro, firme, sem culpas. O que acontece? Espaço. Tempo para o que realmente importa. Respeito. As pessoas passam a te levar a sério. Autoconfiança. Você prova para si mesmo que suas necessidades importam. Cada não é um sim para. Marca de seleção sua paz mental. Marca de seleção seus projetos pessoais. Marca de seleção relacionamentos que te nutrem, não os que te sugam.
Como dizer não sem culpa, um guia prático para quem se sente egoísta. Comece pequeno. Não é preciso negar um pedido de casamento de primeira. Comece recusando um convite que você não quer aceitar. Agradeço o convite, mas dessa vez não vou poder. 2. Não justifique demais. Quanto mais explicações você dá, mais brechas abre para a negociação. Não é completo. Exemplo. Marca de cruz: não posso porque tenho que lavar a roupa, arrumar a casa e ainda preciso estudar. Convida a: então amanhã? Marca de seleção branca: não vou conseguir dessa vez, mas obrigada por pensar em mim. Fim de papo. 3. Troque a culpa por curiosidade. Em vez de sou um monstro por dizer não, pergunte-se: o que esse não está me permitindo ganhar? 4. Lembre-se, você não é responsável pela reação alheia. Se alguém fica chateado com seu não, esse é um problema deles, não seu. Pessoas maduras respeitam limites. As outras só queriam que você fosse um tapete. 5. Pratique o não como um músculo. Quanto mais você exercita, mais natural fica. A primeira vez dói. A 10ª empodera. O que acontece quando você começa a dizer não? Depoimentos reais. Parei de atender ligações de trabalho após as 19 horas. No começo, achei que seria demitida. Hoje, meu chefe me elogia por ser organizada e ter limites claros. Márcia, 34 anos. Disse não a um relacionamento que me deixava esgotada. No início, senti medo de ficar sozinha. Hoje, atraio pessoas que me tratam com o respeito que exijo. Rafael, 28 anos. Recusei ajudar minha irmã a pagar uma dívida que não era minha. Ela ficou brava, mas 2 meses depois me agradeceu. Precisava aprender a lidar com as consequências. Ana, 41 anos. Moral da história: seus nãos não são paredes, são filtros. E o que fica do outro lado é muito melhor do que aquilo que você está deixando para trás. Exercício rápido, faça agora mesmo. Pegue seu celular e abra a lista de conversas. Tem alguém que sempre pede favores e nunca retribui? Escreva, mas não envie ainda: olá, nome. Preciso ser honesta, não vou poder ajudar com isso dessa vez. Obrigada por entender. Sinta o peso desse não. É medo? Culpa? Alívio? Anote. 2. Olhe sua agenda da semana. Tem algum compromisso que você não quer cumprir? Cancele um. Apenas um. Observe como seu corpo reage. 3. Pense em uma crença que você carrega. Se eu disser não, vou ficar sozinho. Pessoas boas não recusam pedidos. Escreva o contrário: meus nãos atraem pessoas que me respeitam. Para refletir e anotar no espelho. Dizer sim por medo é viver a vida dos outros. Dizer não por amor próprio é começar a viver a sua. Guarde isso. As pessoas mais livres que conheço não são as que têm mais dinheiro ou mais tempo. São as que menos devem satisfação. Agora me diz: qual é o não que você está adiando há meses? Um projeto? Um relacionamento? Um hábito? O que você faria com as 10 horas por semana que recuperaria se parasse de fazer o que não quer? Aprenderia um idioma? Dormiria mais? Começaria aquele negócio? Compartilhe este texto com quem precisa de permissão para colocar limites. E lembre-se, a vida que você merece está do outro lado dos nãos que você tem medo de dizer. Sino ativa as notificações para não perder a próxima reflexão. Como parar de se sentir culpado por priorizar a si mesmo sem virar um egoísta. Até lá, e lembre-se, cada não que você diz hoje é um sim para o futuro que você quer. Erva. PS: se você chegou até aqui, é porque já está pronto para o próximo passo. A maioria das pessoas vive presas na armadilha da aprovação. Você não. Isso já te coloca no top 1%. Agora é só agir. PPS Desafio Bônus. Nos próximos 7 dias, diga não a uma coisa que você faria só por obrigação. Depois, me conta nos comentários como se sentiu. Eu prometo, vai ser libertador. Coração amarelo. Técnicas usadas nesta continuação para replicar. Metáfora visual: sua vida como um jardim torna abstrato em concreto. 2. Explicação científica simplificada: mecanismo ancestral do cérebro dá credibilidade. 3. Contraste chocante: as pessoas que mais se ofendem com seus limites, gera identificação e revolta saudável. 4. Lista de trocas: cada não é um sim para mostra benefícios tangíveis. 5. Guia prático passo a passo: como dizer não sem culpa, ação imediata. 6. Depoimentos reais, prova social mais empatia. 7. Exercício interativo: pegar o celular, olhar a agenda, engajamento físico, não só mental. 8. Frase para anotar no espelho memorável mais compartilhável. 9. Desafio bônus: 7 dias comprometimento do leitor. 10.
Tom de segredo entre amigos cria intimidade. Por que isso funciona? Neurociência. O cérebro adora listas, histórias e desafios. Ativa a dopamina. Psicologia. Validação mais empoderamento reduzem a resistência à mudança. Marketing. CTA sequenciais compartilhar, ativar notificações, fazer exercício, aumentam o engajamento. Próximo nível. Transforme este texto em um vídeo, post no Instagram ou até um workshop. O formato é adaptável e Virality Proof, feito para ser compartilhado.